Muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem em mais um FIS Talks, uma iniciativa do Fórum Inovação Saúde, onde a gente bate papo com lideranças do setor, com pessoas que são protagonistas da vida e da saúde brasileira. Hoje nós temos o prazer, e eu tenho um grande prazer, de estar aqui conversando com o Dr. Ari Ribeiro. Ari Ribeiro é um médico, um querido amigo, de quem eu gosto demais, e admiro demais e respeito demais. Ele é um profissional de saúde exemplar como médico, como gestor e especialmente como ser humano. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco a vida e a trajetória do Dr. Ari Ribeiro, cardiologista de muito êxito na sua vida como profissional médico, e depois ele ingressou no ambiente da gestão da saúde, onde tem participado de diversas experiências. Ele foi vice-presidente da Associação Nacional dos Hospitais Privados, a ANAP. Ele dirigiu um departamento muito forte na Universidade Karolinska, na Suécia. Ele é um médico que já foi diretor da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, na Gávea, já foi diretor médico do Hospital Procardíaco, já participou de gestão em postos de destaque no Hospital Einstein, no HCOR, e atualmente é o diretor-geral do Hospital Sabará, em São Paulo. Muito boa tarde, doutor Ari Ribeiro. Rosier, meu amigo, boa tarde. Muito generosas as suas palavras aí, não mereço tanto. E você sabe que o afeto e a admiração é recíproco, acima de tudo, pela sua trajetória profissional e pela sua trajetória pessoal, e por você representar tão bem um valor fundamental na vida, que é o valor de agregar pessoas, de construir através de boas ideias. Eu sou um grande admirador seu. Muito obrigado, Ari. Então, Ari, para a gente compartilhar um pouquinho dessa sua trajetória de vida, nos fala aqui, além de ser flamenguista, que já temos então em comum uma grande virtude. Isso é importante. Você nasceu no Espírito Santo, lá em Muqui, uma cidade muito próxima de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Lá estudou e depois veio para o Rio de Janeiro. A sua decisão veio do Rio de Janeiro para estudar medicina. Me diga uma coisa, Ari, quem te inspirou para fazer medicina? Foi algum familiar? Foi algum médico da região? O que te levou a buscar medicina naquele momento da sua juventude e adolescência? José, como você falou, eu nasci no interior, a cidade de Muqui, uma cidade bem pequena. Ela, na época, nasci no final da década de 50, né? E a cidade lá, onde eu nasci, ela tinha um município, devia ter uns 11 mil habitantes, a cidade uns 6 mil, 7, ou menos até. E eu vivi lá até 1972. Meu tio-avô era médico lá na cidade, mas eu praticamente não o conheci. Ele fez o meu parto, inclusive, mas eu praticamente não o conheci. Então, eu não diria que a minha decisão foi baseada em nenhuma inspiração familiar, digamos assim. Eu acho que ela foi muito, José, baseada por um sentimento de buscar fazer alguma coisa que eu achasse que era relevante. Eu tinha, na época, obviamente, sempre muito novo. Aliás, acho que essa é uma questão de uma reflexão interessante. A rigor, principalmente naquela época, eu acho que todos nós tomávamos nossas decisões de escolhas profissionais ainda muito imaturos, sem uma experiência de vida mais apurada. Mas era o costume da época. E se você não fizesse também, se você dissesse assim, não, deixa eu pensar um pouco mais, ter um pouco mais de experiência de vida para ver o que eu vou fazer, o que hoje é muito mais bem adequado, mas muito bem assim. Naquela época não seria bem. Então, eu acho que eu fiz uma opção baseada naquilo que, inclusive,
naquela ocasião, lá pelo final da década de 60, início da década de 70, início da década de 70, você tinha, geralmente você optava ou por medicina ou por engenharia, né? Geralmente era isso. E aí eu acho que eu tinha mais, me identificava mais com medicina do que com engenharia. Foi mais por aí, sabe? Isso é interessante, porque eu acho também que ela era uma decisão tão complexa e, embora a gente olhasse assim a figura mítica dos médicos na ocasião, aquelas figuras vestidas de branco, muitos com paletó branco e tal, aquilo dava uma sensação assim de uma certa pureza e ao mesmo tempo de autoridade, não é? É, E isso era uma coisa muito assim inspiradora, mas eu acho que você tem razão. Naquela época não existia muito esse negócio de você. As informações eram muito pequenas, eram poucas, né? Nós não tínhamos essa variedade de escolhas que o jovem tem hoje, de poder decidir sobre as suas atividades com mais tranquilidade. E muda-se muito, começa uma coisa, faz outra, muda. Ninguém considera isso uma coisa inadequada, ele vai se adaptando ao longo da sua trajetória, aquilo que não existe mais uma profissão definida, com clareza. Mesmo dentro da medicina, a gente tem tantas variáveis hoje, mas claro. era muito simples naquele momento e as escolhas eram muito limitadas e cada um, e você é uma pessoa muito espiritualizada, não é? Então eu percebo isso, pelo menos essa é a sensação que eu tenho, que talvez essa escolha pela medicina tenha sido muito mais pelo fato de você gostar de gente, você tem muito assim empatia, eu percebo isso. E eu acho que isso é uma característica que os médicos devem perseguir sempre. E você é uma pessoa que profundamente empática, não é, Ari? Eu pelo menos tenho essa sensação. José, eu acho que assim, o que eu acho fundamentalmente é de que todo mundo merece um profundo respeito. Quer dizer, todo ser humano tem que, acima de tudo, ser respeitado. Eu não sei se quer chamar isso de empatia. Não sei, isso para mim é muito simples. É muito simples. Você tem que valorizar o ser, né? Todo mundo tem o seu valor. Todo mundo tem coisas boas. Eu sempre procuro ver o que existe de bom e sempre tem coisas boas. E acho que, e tenho aprendido ao longo da vida, que se você se relaciona buscando enxergar o bem prevalece. É, isso é interessante, é uma visão muito positiva da vida. E Ari, você veio estudar no Rio de Janeiro, fazer o pré-vestibular e tal, depois o vestibular, passou, foi fazer residência no Hospital dos Servidores do Estado e depois você foi para a Suécia, trabalhar na Suécia. Essa era uma decisão também complexa. Imagino, eu me lembro assim das decisões de colegas que tinham decidido, depois de terminado a residência, ir morar fora, estudar fora. Isso a família toda, os amigos todos, todos iam ao aeroporto, fazer as despedidas. Era um evento, era um grande evento Grande evento, é assim, verdade. estudar fora. Imagino que deva ter sido mais complexo ainda a decisão de um jovenzinho lá de Muki decidir ir para a Suécia, para Estocolmo, e sem falar sueco, obviamente, que eu acho que ninguém É. falava sueco. Como é que foi essa decisão? Você foi corajoso, né, Ari? Como é que fez? Como é que aconteceu isso na vida desse menino da roça lá de Muki? Pois é, rapaz, que coisa, né? Boqui, Estocolmo, Rio, o mundo, né? Você sabe, antes de te explicar, já sabe uma coisa que eu aprendi ao longo da vida? Tenho aprendido e aprendi, esse insight eu tive quando eu já estava na Suécia. Eu falei assim, olha, as distâncias dependem muito mais dos instrumentos que você usa para medir do que da distância real. Ela pode ser pequena, grande, depende do instrumento que você está usando para medir. Então, dito isso, assim, a razão de eu ter, após a minha formação
Eu me formei em 1979 e fiz a residência de 1980 até 1984, no Hospital dos Servidores do Estado, que durante a minha faculdade eu tive muitos professores que eram do staff dos servidores, se tornou para mim, então, um objeto de desejo, né? E felizmente naquela época eu passei na residência, era difícil, né? Passar nas diversas residências. E aí eu tive a felicidade de passar em duas. Eu passei na da UERJ e passei na dos servidores. E optei pelos servidores, talvez sem nenhum demérito. A UERJ foi, acho que, muito mais por aquele ideal que eu tinha, né? Pelos meus anos de faculdade. E fiz lá clínica médica e cardiologia. E durante minha vivência lá nos servidores, eu tomei contato com um programa, um serviço que na época estava sendo desenvolvido no Hospital dos Servidores, que era um centro de pesquisa e aperfeiçoamento em cirurgia cardíaca, que era um programa do CNPq, financiado com recursos que na época era INAMPS, e que tinha uma característica muito interessante de ter uma certa autonomia de atuação dentro da estrutura dos servidores e que tinha uma proposta e um propósito muito interessante, que era de prover, na área de cirurgia cardíaca, principalmente com o suporte da cardiologia, um serviço de excelência. E esse programa ele era dirigido por um cirurgião cardíaco, torácico, Volmer Bonfim, que tinha feito a sua pós-graduação na Suécia e mais especificamente na Clínica Torácica do Karolinska. E eu, como jovem cardiologista lá em formação e depois tendo passado num concurso público, que na época era INAMPS, fui incorporado como staff a esse programa. E comecei, então, a conviver e, como jovem cardiologista, formei um grupo de outros cardiologistas e trabalhávamos num regime integral. E com, obviamente, uma remuneração diferenciada, eu trabalhava 60 horas por semana. E era um trabalho muito interessante, porque a gente cuidava do paciente na sua integralidade. Era pré-operatório, perioperatório, eu fazia sala de cirurgia, etc., CTI e todo um ambulatório de segmento. A gente fez um ambulatório, por exemplo, de anticoagulação oral, que na época era impensado, excepcional, e com linhas de desenvolvimento. E mais o nosso, eu diria, nosso referencial técnico era a Clínica Torácica do Karolinska. E aí, em determinado momento, digamos assim, era natural que a criatura fosse conhecer o Criador, né? Então, em determinado momento, então, nessa minha vivência lá no Hospital dos Servidores do Estado, eu tive a oportunidade de ir para a Suécia para passar um período de 2 anos num programa de especialização para vivenciar as rotinas e a estrutura daquilo que era a nossa referência técnica no que nós estávamos desenvolvendo e de que era uma proposta que era muito interessante, muito ligada a propósito de vida que eu tinha na época, que era a seguinte tese: é absolutamente possível criar um centro de excelência no serviço público, com todas as condições ideais, desde que você tenha as ferramentas, os mecanismos de gestão técnica, administrativa, financeira, etc., para fazer isso. Era uma tese, e essa tese me chamou, porque na época eu entendia, inclusive, que era muito importante que a saúde fosse prestada, o serviço fosse prestado desta forma. Depois, ao longo do tempo, eu mudei os meus conceitos e eu posso depois voltar a esse assunto de por que eu mudei meus conceitos em relação a isso. E aí fui para a Suécia em 87, para um período de 2 anos. E comecei a uma atividade lá, e depois de 1 ano e pouco, eu fui convidado a permanecer mais tempo e me engajar num projeto de pesquisa e começar a desenvolver um trabalho que desembocaria numa tese de doutorado. E eu disse, olha, eu acho interessante, mas nós vamos ter que
que desenvolveu uma forma de eu me manter aqui, porque eu estou aqui com uma bolsa, com financiamento, eu não acredito que exista qualquer interesse de prorrogação dessa bolsa, então, enfim, eu acho interessante, acho que vale a pena eu ficar aqui mais uns anos e me engajar num projeto de uma tese de doutorado, mas vamos achar um jeito. E na Suécia também tem jeitinho. Só que o jeitinho é um jeitinho formal, um jeitinho oficial, um jeitinho institucional. E qual é o jeitinho para que um médico formado, eu já fui para lá com a formação especializada, possa se integrar e ser financiado pelo sistema através, naquela época era possível, isso aí nós estamos falando de 88, 89, uma permissão especial do que seria o correspondente ao CFM para a atuação no Hospital Karolinska, na clínica torácica, no serviço onde eu atuava, sob a responsabilidade do chefe que eu tinha. Então, assim, o chefe dizendo assim, esse indivíduo tem condições de realizar estas funções. E o diretor do hospital dizendo para o CFM, eu chancelo a avaliação deste chefe que diz que este profissional pode fazer este trabalho, mas só aqui. Entendi. E por isso eu comecei a ter também, depois, proventos, né, dentro de uma carreira médica sueca. E como é que você chegou lá à função de gestão, a gestão do setor que você trabalhava? Devia ser uma coisa difícil também, né, para um brasileiro assumir uma função. José, a gestão foi uma gestão foi um subdepartamento do departamento de fisiologia clínica, muito mais ligado à parte de ecocardiografia. Isso é uma coisa que não era uma gestão, a gestão aqui não era no sentido que a gente diria transpondo para a experiência daqui. É muito mais uma função de coordenar e organizar. Perfeito. Então, isso foi naturalmente a partir do desenvolvimento do trabalho depois de vários anos, porque depois eu passei por um processo formal de certificar, não é? Ter a certificação do board sueco na especialidade de cardiologia e numa outra especialidade que lá se chama fisiologia clínica. E fiz uma carreira médico-científica lá por 12 anos, né? E você aprendeu a falar sueco lá. É difícil falar sueco, Ari? Difícil é mandarim. Depende. Não tem língua fácil ou difícil. É verdade. Não existe língua fácil ou difícil. Existe a sua vontade de falar, a sua necessidade e a sua decisão. Falar uma língua, a meu ver, requer que você esteja decidido a viver e aceitar aquela cultura. Perfeito. A minha língua é uma função, uma expressão da cultura. E falar bem sueco, você falar bem sueco, depende do que você está falando. Você está falando falar fluentemente, falar e se expressar naquela cultura, o que é? A dimensão da língua ela é bem profunda. E eu, como vivi muitos anos lá, vivi várias fases. Se comunicava em sueco, né? Depois de um tempo, sim, obviamente eu decidi, para acelerar o meu aprendizado, eu decidi que depois de um ano eu ia tentar me comunicar só em sueco e não mais em inglês. E qual a sua decisão de voltar para o Brasil? Seus filhos nasceram todos aqui no Brasil, não é? Eles nasceram todos aqui, o mais novo tinha 1 ano e meio. 1 ano e meio. Tinha 5 anos quando nós fomos ter uma menina. A decisão de voltar para o Brasil ela foi construída a partir de uma questão, digamos assim, muito íntima e pessoal minha e da Maria Elisa, que você bem conhece, minha mulher. José, quando você está num país... Eu fui para a Suécia em 1987, eu já tinha aí um pouco mais de 30 anos, e você estar num país estrangeiro e decidir estar num país estrangeiro, já tendo vivido tanto tempo num outro país, é uma coisa. Outra coisa é você
ter os seus filhos crescendo num outro país e tomar por eles certas decisões que eles não tiveram ou não teriam a oportunidade de fazer. Então, nós decidimos voltar ao Brasil e achávamos que era fundamental que os nossos filhos tivessem a oportunidade de viver o Brasil fora da festa que era vir aqui de férias, para que eles pudessem, ao longo da vida, fazer a opção de vida. Uma decisão para eles, está perfeito. Que é melhor. E é uma decisão difícil, porque eu abri mão de uma carreira médico-científica muito bem sucedida. Mas eu achei que isso era mais importante e não me arrependo, não. E olha, nós estamos chegando aqui ao final desse primeiro bloco, desse primeiro episódio do nosso encontro, mas nós vamos falar mais. Mas todos já conhecem Maria Elisa, porque Maria Elisa está expressa, neste momento, atrás do Ari Ribeiro. Este belo quadro que está aí na parede é dessa artista plástica queridíssima, talentosíssima, que é a esposa de Ari Ribeiro. Parabéns a Maria Elisa pela beleza do visual que nós está compartilhando com todo mundo a partir de agora. Ari Ribeiro, foi ótimo conversar com você nessa primeira parte, mas continuemos juntos, porque daqui a pouco nós estaremos apresentando a segunda parte desse nosso encontro com o doutor Ari Ribeiro e vamos conversar um pouco mais sobre a sua experiência já no Brasil, a sua visão de saúde presente, a sua visão de saúde do futuro. Ari tem muito a compartilhar com todos nós. Muito obrigado, Ari Ribeiro. Obrigado, José.